Bitcoin é brabo mesmo, acima dos nossos salários aqui, above our pay grades, como dizem os americanos, os caras falam que o Bitcoin não é tão genial assim, as peças existiam, foi um encaixe Ele inédito. foi descoberto, Foi descoberto, assim. exatamente. Foi criado, né? Porque teve toda essa galera que encontrou as peças fundamentais que o Satoshi foi lá e montou, né? Então eu gosto muito da teoria de que teria sido alguma inteligência sintética do futuro que encontrou um meio... Teoria essa é mais plausível, Encontrou um então, meio de mandar e-mails pro passado. O Felipe tá viajado. Jura, né? velho? Hoje ele tá... Jura, Hoje velho? ele... Pensa só. Você tem uma inteligência do futuro que encontrou um jeito de Não, mandar eu tô e-mails pro falando passado. viajado, mas eu sei que não é nada impossível, né? Nada nessa vida é impossível, mas... Não, olha, o Cizi concorda com essa teoria. Sério? O Cizi deve ter lido Quem meus que é textos Cizi, explicando essa É o cara teoria. que criou a Binance. Ah, Maior tá. corretora do mundo. Esse cara é um monstro do mundo cripto, né? O criador da maior corretora do mundo, né? Ele deixou de CEO porque ele foi preso. Aí ele se aposentou entendi. depois de sair da prisão. Mas mas esse cara, ele publicou essa teoria. Ele editou esses dias. A ideia é que, assim... Você Primeiro, leva a sério mesmo esse pensamento de que é uma IA do futuro? cara, levar a sério num mundo em que os resultados mais irônicos são os mais prováveis, segundo a navalha do Musk, pode ser a decisão errada, né? Então eu levo a sério, enquanto eu acho engraçado e divertido também. A ideia é de que, primeiro, não tem evidência que aponte crucialmente Amor, para você ninguém. também acredita em umas coisas bizarras, assim. Sim, sim. Todo mundo tem esse tipo de crença, né? Anedótica. Eu entendo. Não tem evidência que culpe ninguém. Tipo, tem no máximo uma outra circunstancial. Então não tem um suspeito principal. Sim. Assim. E aí, do outro lado, é muito curioso que a indústria da inteligência artificial, que hoje tipo, é uma das forças redefinindo o futuro da humanidade, tenha sido tão dependente da bolha das cripto para existir. Porque hoje a AI se treina em placa gráfica. Placa gráfica é um produto que foi popularizado pela NVIDIA, que ficou gigantesca porque as pessoas demandavam um monte para minerar Ethereum e lá atrás placa gráfica para minerar Bitcoin também. Então, tipo, primeiro teve a indústria de videogames, que criou uma demanda grande por placas gráficas. Depois a indústria de cripto criou mais demanda ainda. E hoje a gente tem uma sobreoferta de placas gráficas no mundo que permitiu as empresas de AI descobrirem um jeito novos de fazerem novos modelos e jogar muita computação para esses modelos novos. E isso está dando origem às AIs mais avançadas que a gente tem agora. Então, é concebível que no futuro alguma inteligência muito avançada só venha a existir por conta desse caminho todo do qual o cripto faz parte. E aí a ideia seria que essa IA no futuro teria mandado e-mails por passado para garantir que tudo isso fosse acontecer, entendeu? Inventar tudo isso. Porque senão ela nem É uma existiria em coisa primeiro meio lugar. tipo Interestelar. Ou Vingadores Ultimato. Eu entendo o ponto do Felipe, é que a gente, como seres humanos lineares, tem muita dificuldade de pensar naquilo que é exponencial. Sim. Mas se você pega as IAs, elas são treinadas ainda em parte por humanos. Mas a gente está começando um processo onde a IA atual já começa a treinar a próxima geração de Sim. IAs. Nessa fase, você começa a ter uma exponencialidade até que você possa atingir aquilo que eles chamam de singularidade. Você está criando um Deus. É o conhecimento supremo, entendeu? E até um problema que vem disso, tem um site muito bom chamado AI 2027. Ele conta uma historinha dessa evolução. 2027 é porque até lá ele fala que é razoavelmente previsível, e os autores do site são caras que trabalharam no OpenAI. Um deles é um cara que ele ganha campeonatos de previsão. Então é meio assustador, né? Então E aí, quando passa 2027, ele fala... fala: olha, agora fica muito mais especulativo e tem um final bom e um ruim. No final ruim, o grande problema dessa IA é que ela fica desalinhada com a humanidade. É um pequeno problema, assim. Ela só vai Exato. querer matar a gente. Igual mas a gente é tranquilo, desalinhado vou com as ficar formigas, entendeu? Ah, a gente vai mexer nisso aqui, vai matar um monte de formiga. Faz Dane-se, parte, nós é. temos nossos objetivos e são mais importantes do que as formigas. Mas tem um livro muito bom que eu li lá atrás que fala sobre essa aí questão meu questionamento do Nick pro Bostrom, Bruno- superinteligência. É muito bom esse livro. E ele aborda esse problema. Como é que você faz para se proteger de uma IA superinteligente? Você tem de... Ele deu uma das coisas que ele falou é que você poderia trancar essa IA num universo artificial, Vários mas ela é mundos. muito inteligente, então ela pode sacar que aquilo não é a verdade, então você tem que ter mais bolhas e mais bolhas até que ele chega àquele indagamento, né? Será que já não fizeram isso antes? E a gente tá vivendo numa simulação? Mas É o já que o Elon se tu- Musk fala também? Se tu tranca uma IA e tal, e aí de alguma maneira existem linhas do tempo paralelas, e essa IA é trancada no futuro, fala, nossa, eu preciso garantir que eu exista nas outras linhas do tempo também. Planta o Satoshi aqui na nossa linha do tempo, Então ela planta vai outro mandando Satoshi na e-mails. outra, vai mandando e-mail pra todo mundo. Entendi. Irmão, irmão do céu. Nessa linha, velho, então eu vou levantar uma bola aqui contigo que eu fiquei curioso.
Digamos então que uma IA super avançada, ela veio do futuro para plantar o Bitcoin. Em outras linhas do tempo. Ok, inclusive na nossa. Na nossa. No multiverso, estamos no nosso aqui. Vou mandar um e-mail pra esses caras terem um gostinho do que é o Bitcoin. Tipo isso. Né? Então, é como ela no e-mail que ela falou. Então, essa IA adotou o pseudônimo Satoshi Nakamoto no fórum do Bitcoin Talks. Ela publicou o white paper do Bitcoin no fórum e ela fez pelo menos a primeira versão do código-fonte do Bitcoin. Até ele ser passado para os outros devs, core devs do Bitcoin. Seria mais ou menos assim. Só que o Bitcoin teve aquele bug logo no começo da vida dele. Foi em 2010, se eu não me engano, alguma coisa assim. Que é por isso que ele não é 100% rodando o tempo todo. É Exato. porque a gente foi burro, a gente não sabia fazer o que a IA queria que a gente fizesse. Mas se foi a IA que publicou o paper do Bitcoin e se foi a IA que programou a primeira versão, não faria sentido uma IA tão avançada do futuro fazer a primeira versão com código bugado, pô. Se você fosse uma IA e tivesse interesse de que as pessoas não suspeitassem que você é uma IA, mas sim um mito, um humano de verdade, um mártir, Então você deixaria um bugzinho. Então ali, ela né, já velho? colocou um Casca. bug de propósito pra eu agora não suspeitar que ela era uma IA. Olha aí, ela Ferrou, te pegou. velho. Ela te pegou. Ela me pegou, ela me Essa pegou. história do Felipe tá no livro dele, inclusive. Ah, Ele tem uma historinha dessa. Do Satoshi voltando no futuro, falando, você tem que ser o Satoshi dessa linha do tempo. entendi. É. Porque, Ah, então já faz tempo que você pensa assim, por Felipe. isso que eu falei que o Cizi leu meu texto. Entendi.